Seja muito bem-vinda, cada uma de vocês. Eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. E o nosso tema de hoje é os primeiros passos para entender e melhorar a atenção em crianças com deficiência intelectual. Vamos falar sobre atenção, como conquistar a atenção das crianças. Então, a primeira coisa que você tem que compreender é assim, o que é a atenção? A atenção é uma escolha, é um exercício, não é uma coisa, uma característica inata. A gente não nasce atento. A gente não nasce atento. Então, a atenção, ela necessita de intencionalidade da mediadora e da forma também como você vai apresentar esse estímulo. Veja bem, se a atenção não é inata, e se a atenção ela pode ser exercitada, uma criança que não tem atenção pode melhorar. E é disso que nós vamos conversar aqui. A atenção é uma disposição em receber algo, uma informação, um estímulo. A atenção está ligada também ao interesse, à vontade de aprender. Então, se eu estou com vontade de aprender, o que a Isabel vai falar hoje na live, eu fico atenta. Se for do meu interesse, eu fico atenta. Então, a atenção não é assim, não, ela depende de várias coisas. Então, ela pode ser exercitada, mas ela depende do interesse, ela demanda você ter vontade de aprender aquilo. Então, como a atenção é uma habilidade aprendida, então eu vou recomendar nessa live várias estratégias para você fazer para ir conquistando a atenção da sua criança com deficiência intelectual. Uma das coisas básicas, sempre que você for apresentar uma atividade nova, ou iniciar uma aula, ou iniciar o seu atendimento individual com aquela criança, você tem que deixar claro para ela qual a sua intencionalidade. Então, assim, hoje nós vamos fazer 2 tarefas. Não. Por que ela tem que fazer aquela tarefa? Por que ela tem que fazer aquela tarefa de pintura, aquela tarefa de colagem, aquela tarefa dos sons, dos números? Você tem que deixar claro para essa criança, né? Por que a gente tem que fazer essa atividade? Em que essa atividade vai colaborar com a aprendizagem dessa criança? Muitas crianças já fizeram muitas atividades e elas não vêem sentido porque elas ainda não aprenderam a ler. Algumas, né? Junta sílaba, junta sílaba, junta sílaba, junta sílaba. Mas não aprendeu a ler. Então, atividades desse tipo, onde a criança já fracassou muitas vezes, ela não quer nem ver. Você não vai conquistar a atenção dela desse jeito. Né? Agora, para você realmente conquistar a atenção da criança para uma atividade, tem 3 modos. Eu já falei isso em várias lives. Vou ensinar tem vários modos, mas aqui eu vou ensinar 3 modos que são muito fáceis para vocês colocarem em prática amanhã. Amanhã. Eu gosto de receber feedback porque tem gente que fala assim, Isabel, no outro dia eu apliquei aquilo e está dando certo. Olha que maravilha, não é mesmo? Então, eu sempre gosto de receber esses tipos de comentários. Deixa a dica aí, né? Então, assim, quais são os 3 modos que eu separei aqui nessa live para explicar para vocês que você consegue direcionar, guiar a atenção da criança para uma atividade? Quando você provoca curiosidade. Quer ver? Olha, hoje eu trouxe uma coisa que vocês nunca viram. Aqui. Que vocês nunca viram. Ó. O que é isso? É uma lixeira, né? Ó, uma lixeirinha, é uma lixeirinha, é uma lata de lixo, mas essa é uma lata de lixo especial. Ela tem um nome, olha só.
manda-chuva. O que será que tem dentro dessa lata? Nós vamos conversar sobre isso hoje. O que será que tem dentro dessa lata? Pronto, eu já gerei a curiosidade de todos vocês. Então, assim, quando eu vou dar uma informação nova para a criança que ela ainda não sabe, eu posso gerar essa curiosidade. Eu posso gerar. E aí a criança vai ficar atenta. O que a professora tem daquela caixa? O que será que ela vai mostrar para nós? Isso já gera curiosidade em adultos, imagina em crianças. Mas só para matar a curiosidade de vocês, essa lata aqui é do manda-chuva, o bonequinho, né? O gato manda-chuva, certo? Que ele ficava pendurado, morava numa lata de lixo, né? Era um investigador. Ah, não, ajudava os policiais e coisa e tal. Sempre resolvia os problemas. Assim, então, você consegue conquistar a atenção de alguém por curiosidade. Seja esse alguém com ou sem algum comprometimento. Segundo modo de conquistar a atenção é quando você compartilha intenções. Então, olha só, você vai dizer assim, ó, hoje eu trouxe um jogo, mas não se preocupe, ó, nós vamos jogar juntas. E aí vai ser bem fácil. Vai ser muito fácil. Quando você compartilha intenções, a criança se sente mais protegida, mais acolhida. E uma coisa que as crianças gostam muito de ter uma conexão positiva com você, uma conexão positiva com alguém que sabe que ela tem algumas dificuldades, mas está ali do lado dela para ajudar. Então, quando você diz que você vai ajudar essa criança a fazer atividade, a atenção dela você consegue direcionar. E a terceira é você criar desequilíbrios. Como é que faz isso, Isabel? Você pega um jogo que você já jogou muitas vezes com aquela criança, por exemplo, jogo de vareta, que é um jogo super simples, não é mesmo? E aí você vai dizer o seguinte: olha, hoje eu trouxe o jogo de vareta, mas eu troquei as regras do jogo de vareta. Quando você diz que trocou as regras de um jogo, aquela criança que sabia tudo sobre o jogo já vai causar um desequilíbrio. Se for uma criança com TDAH, ela já quer saber o que é, o que mudou, como. Eu tenho que saber isso aí. Ou eu posso dizer, esse jogo que eu trouxe, ele é muito difícil e bem diferente dos outros jogos que você já viu. Então, eu acabo também causando um certo desequilíbrio. Veja que as professoras de referência, elas não usam estratégias ameaçadoras, punitivas. Preste atenção, olha bem isso aqui, preste atenção. A gente não usa isso. O nosso caminho para conquistar a atenção da criança com deficiência intelectual é um caminho realmente de conquista. A gente direciona por curiosidade, por desafios, por desequilíbrios, né? Por compartilhar intenções. É assim que a gente faz. Você deve colocar isso na sua prática pedagógica. E aí isso cabe para qualquer conteúdo que você for ensinar na sala de aula, né? Gostaram dessa estratégia? É possível fazer isso? Não custa nada. Eu sempre gosto daquelas estratégias que não custam nada. Só da nossa postura pedagógica. Eu não preciso comprar um jogo para desenvolver a atenção das crianças. É o meu jeito de trabalhar, a forma como eu vou expor aquele conteúdo, aquele jogo, aquela tarefa, é que vai conquistar a atenção da criança. É isso. Agora, vamos. Eu sempre gosto de aprofundar um pouquinho, para vocês entenderem do que eu estou falando, e também dar algumas estratégias, tá? Então, quando é que a gente presta atenção? Quando é que a gente foca em algo? Então, assim, ó,
Prestar atenção é uma habilidade fundamental para a gente aprender. É fundamental. O nosso maior desafio é fazer com que essa criança fique focada naquilo que você quer ensinar. Eu sei que nós temos uma demanda enorme, crianças com TEA, com TDAH, com dislexia, com cisfrágil, e aí vai. Só que assim, ó, eu quero tratar aqui daquela falta de atenção. Agora eu vou te dar mais algumas estratégias. E aí, o que você vai fazer? Você vai tendo essas estratégias, você vai testando conforme o caso da criança, vai experimentando, porque eu tenho certeza que uma dessas estratégias vai dar certo, tá? Então, prestar atenção é uma habilidade para aprender. Se ela não presta atenção, vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Mas nós temos, realmente, eu acho que todas nós, independente de qualquer coisa, a gente muitas vezes tem dificuldade em prestar atenção, né? E isso não é diferente para as crianças. Muitas crianças acham até difícil prestar atenção. Sabe? Por exemplo, ó, crianças que são muito pequenas, é difícil prestar atenção. O tempo de atenção delas é muito baixo. Você tem que conquistar bastante. Você não pode ser uma professora da educação infantil que fica de boca fechada. Ah, hoje eu trouxe uma caixa mágica. Faz a caixa mágica e deixa de brincar lá. Sem mediação, sem nada. Aí daqui a pouco já estão dando com os bonecos um na cabeça do outro, jogando pela janela. Então, o tempo de atenção foi 5 minutos, né? Agora, se você ficar lá guiando, direcionando a atenção delas para aquilo que você quer, para aquilo que você planejou da caixa, que era a sua intencionalidade, beleza. Daí elas vão permanecer. Então, assim, as crianças têm dificuldade se elas são muito pequenas, se elas estão cansadas, né? Prestar atenção quando está cansada é ruim. Crianças que estão com muito calor, então você tem que ver se a sua sala é muito calorenta. O que eu recomendo? Trabalhe as coisas mais difíceis nos primeiros momentos de aula. Trabalha de manhã, então até às 10 horas, trabalhe o conteúdo. Explica o conteúdo, depois fazer as atividades. Porque se for uma sala muito calorenta, as crianças não vão render tão bem quanto antes do período. Porque quanto mais próximo do meio-dia, mais quente fica, né? Tem algumas crianças que elas também não se sentem bem por vários motivos. Por vários motivos. Esses motivos estão ligados, talvez, a uma sobrecarga sensorial, aquele ambiente, porque se for uma criança com transtorno do processamento sensorial, em um dos sistemas sensoriais, que são 8, você pode não ter a atenção dela enquanto não regular essa criança, né? E se as crianças também não têm interesses em fazer aquela atividade, elas não vão ficar muito tempo, não, né? Porque assim, ó, mas ela é obrigada a fazer. Olha, eu acabei de dizer que a atenção você só tem se você tem interesse. Se aquilo te interessa, se aquilo é curioso, e se aquilo é um desafio para você. Se não cair dentro dessa tríade, você não vai conseguir conquistar a atenção dessa criança. Ela pode não querer, entendeu? Ela pode não querer, mas tem que querer, obrigado. Aí a gente já vai caminhar para outro tema de live, né? E assim, mas eu não quero falar um pouco mais para vocês, assim. Também tem crianças que não prestam atenção, não prestam mais atenção na aula, porque quando você entrega uma atividade e ela vê que aquele tipo de atividade ela já fracassou muitas vezes, então ela não vai nem querer pegar aquela atividade para tentar fazer. Crianças que ficam muito tempo sentadas também têm dificuldade em prestar atenção, sabia? Porque assim, a cada 20 minutos, o cérebro manda uma mensagem para o corpo.
E isso você pode botar um cronômetro. Você vai ver, a cada 20 minutos, você mesma. É como se o cérebro precisasse de uma parada, precisasse de um movimento corporal. Então, crianças que ficam muito tempo paradas, ela pode ficar ali tempo parada, mas pode não estar prestando atenção em você. E também, quando tem coisas que distraem as crianças, né? Uma sala de aula com muita decoração, muita coisa pendurada, muita coisa brilhosa, né? Muita coisa balançando com o vento. Isso também dificulta a criança ter atenção. E algumas crianças, elas podem ter TEA, TDAH, e podem ter dificuldade também em prestar atenção, em focar nas coisas, né? E só focar naquilo que tem interesse. Parece ter uma contradição, né? Então, assim, tem crianças TEA e TDAH, síndrome de Down também, que conseguem manter a atenção nas coisas que elas gostam e por um longo período de tempo. Mas não presta atenção nas coisas que você quer explicar na sala de aula. Por isso que você tem que usar a estratégia que eu ensinei. Curiosidade, desafios, certo? E causar desequilíbrios. Ou trabalhar junto, né? Então, isso é importante. Então, tenha certeza que essa caracterização dessas crianças que eu falei agora, uma não quer prestar atenção por isso, outra não quer prestar atenção por aquilo, você já identificou a sua criança. A minha assim. A minha assim. A minha assim. Né? Então, assim, agora, daqui para frente, eu vou ensinar 5 estratégias que vão ajudar essas crianças a prestarem atenção. Então, eu já dei uma estratégia lá, que é usar a curiosidade, compartilhar intenções e criar desequilíbrios. Beleza. Agora são mais 5 estratégias. Então, assim, ó, a primeira estratégia é escolha atividades interessantes e desafiadoras. Vamos pensar assim, ó, você precisa ensinar as cores. Né? Vamos pensar lá, vou dar exemplos de vários tipos. Vamos pegar que a criança não sabe cores e você quer ensinar cores. Você não vai pegar uma atividade impressa para fazer a criança pintar. Porque se ela tem deficiência intelectual, e se ela já tem assim 9 anos, 8 anos, ela já fez isso desde a educação infantil. Então, isso não vai interessar. Agora, por exemplo, você pode pegar uma lanterna. Você pode pegar 2 lanternas. Vamos pensar em 2 lanternas. Na frente da lanterna, você cola um papelzinho amarelo. E na outra lanterna, você coloca um papel, não é papel, né? Um plástico, desculpa, um plástico amarelo. E na outra, você cola um plástico azul. Tipo, pode ser papel celofane, né? Que é de plástico, a gente faz pacote de presente. Então, pode ser um papelzinho, um plásticozinho desse aí. Aí, você vai projetar essa cor na parede. Com a lanterna. Projeta uma, projeta outra. Anda pela sala e faz o movimento. E depois, você junta as 2 cores. A própria luz vai juntar e vai dar o verde. Isso é uma atividade interessante para ensinar cores. E não pegar os giz de cera para a criança pintar. Hoje vamos ao verde, o amarelo, o azul. Não, faz experimentos que são desafiadores. Coloca a lanterna na pele, para ver se a pele não fica verde, não fica vermelha, não fica roxa. Fica! E é uma coisa maravilhosa trabalhar cores assim. Né? Essa é uma estratégia italiana daquele livro das 100 linguagens, né? Que é da Reggio Emilia, da metodologia, né? Reggio Emilia. Então, assim, dá para fazer isso. Mas vamos pensar com crianças maiores. Vamos pensar que você está
explicando sobre folhas de plantas. Faz um passeio na escola, recolhe as folhas secas do chão, bate foto de todas as folhas diferentes que você encontrar com a criança e vocês vão fazer um cartaz dos tipos de folha. Folha como se fosse culiforme, folha que seja uma de forma de coração, que é essa, folhas em forma de cilindro, folha, e aí vai. Tem vários tipos de folha. Então, aí você consegue a atenção da criança. Por quê? Primeiro você vai desafiar ela. Olha, vamos no pátio e hoje nós vamos levar uma caixa para botar um monte de coisa ali dentro. Tudo folha. Pronto. Ela está carregando a caixa, você vai vendo. Já pegamos essa, já pegamos aquela. Será que já temos esse exemplar? Não temos esse exemplar? Temos desse tipo, não temos desse tipo? Assim você vai trabalhando e a criança vai ficar atenta. Também é importante escolher assim, atividades que tenham objetivos bem definidos, sabe? Evite atividades assim, muito abertas, porque a criança se perde, né? Isso pode dificultar muito ela começar e terminar. Mas você também pode usar um suporte visual do que vocês vão fazer. Então, aqui eu tenho um checklist. Dá um checklist para a criança. Por exemplo, ir no pátio, recolher as folhas secas, fotografar as folhas verdes sem arrancar, construir o cartaz e apresentar. Pronto, é um checklist. Você não disse, gente, vão lá na rua recolher folha. Não. Livre assim, não, porque daqui a pouco já estão brincando, já estão se brigando, não vai dar certo. Então, eles levam um checklist. Conforme eles vão fazendo, isso já fizemos, isso já fizemos, isso já fizemos. Então, o checklist ou um suporte visual ajuda muito a guiar a atenção da criança, né? É como se você dividisse aquela tarefa, que é mais complexa, em etapas. Isso é muito bom. Então, essa estratégia é a estratégia de escolha de atividades interessantes e desafiadoras. É isso. Tem que fazer essas atividades, né? Mais desafiadoras. Segunda estratégia, dê instruções eficazes. Eu sei que você sempre explica o que as crianças têm que fazer, né? Explica a matéria, vai. E mesmo assim, parece que as crianças não prestam atenção. Então, eu vou dar aqui, nessa estratégia, algumas dicas que vocês vão usar isso de forma verbal. Assim, mesmo que você faça um enunciado bem grande do que você quer que elas façam, ou pequeno também vale, limite o número de palavras que você vai falar no final da tarefa. Então, por exemplo, em vez de você dizer assim, eu quero que vocês vão lá no pátio, e tarará, ou, eu quero que vocês juntem formas que combinam. E pode ser de tudo quanto é tamanho, tudo quanto é cor. Se você der muita informação, não dá. Isso é explicação. O que a criança tem que fazer, no finalzinho, você vai dizer, qual é a tarefa? Combinar formas. Porque a explicação já foi. Agora é combinar formas. Prof, o que eu tenho que fazer? Combinar formas. Prof, o que é mesmo para fazer? Combinar formas. Você não vai fazer toda a explicação que você fez antes. Você só vai direcionar a atenção da criança para o final. Então, quando eu explico o conteúdo, o que eu quero que elas façam, eu vou lá e termino a minha fala com algo bem simples, como se fosse um comando. E aí eu repito. Cada vez que eu puder repetir, eu repito. Quando eu falo isso, combine as formas. Aí, atenção. Combine as formas. Eles estão conversando. Combinem as formas.
direciona a atenção. Tá? Outra coisa também dentro dessa estratégia é você dividir a tarefa em etapas menores, né? Para a criança ir concluindo etapa a etapa. Então, essa forma de você, no final da sua aula, definir uma instrução simples de comando, ajuda. Ajuda muito a direcionar a atenção da criança. Tá vendo? Isso você pode fazer na sala de aula. Não precisa de nada, não precisa comprar nada. Tá ali. Olha que coisa boa. E serve para tudo. Serve para tudo. Sabe uma coisa que eu faço na minha escola? Porque assim, tem criança que sai da sala e vai para o banheiro, né? E vai para o banheiro. Então, às vezes, eu estou no pátio da escola e eu só sei, aquela criança está fora da sala, está no banheiro. Já tem 4 portas de banheiro, naquele banheiro ali, tem 4 crianças lá. Elas já fizeram xixi, já lavaram a mão e estão de bate-papo. Então, eu faço o único comando. Sala. Acabou. É isso. Quanto menos eu não vou brigar, eu não vou dar sermão, eu vou botar elas onde elas têm que ir. Direciona a atenção delas. Sala. Só falo isso. Sala. A gente estava conversando e... Tudo bem. Né? Terceira estratégia. Fale e jogue. Fale e faça. É a mesma coisa. O fale e jogue ou fale e faça. O que é isso? Converse com a criança, interaja com a criança durante uma brincadeira, né? Ou até uma explicação. Que a nossa tendência com a criança TEA, com a criança TDAH, com a criança com deficiência intelectual, é a gente deixar a cargo da segunda professora, da acompanhante. E a gente meio que direciona o resto da sala. Só que eu não quero que você faça isso daqui para frente. Você tem que direcionar a atenção dessas crianças. Então, a estratégia é fale e jogue. Se eu estou falando aqui e digo, olha Maria Carvalho, olha a Érica Vieira, olha a Maria de Fátima. Quando eu estou falando esses nomes, as pessoas, opa, chamou meu nome. Opa, estou atenta. Então, assim, fale e jogue. Fale e explique. Fale e dê um conteúdo novo. Então, você pode dizer assim, ó, hoje nós estamos aprendendo sobre os nomes próprios. João é um nome próprio. Maria de Fátima é um nome próprio. Ei, João, você gostou dessa informação? Então, o que eu falo, né, na gíria? Coloque ele na roda. Entendeu? Agora é com você, João. Me diz aí um nome próprio. Pô, o João está lá. O João é não verbal, por exemplo, mas ele pode apontar para a professora. Ah, Karen. Muito bem, o nome Karen é um nome próprio. Ele pode apontar para ele mesmo. Ah, João. Muito bem, João. João é um nome próprio. E o meu, João? É um nome próprio? Ele pode fazer que sim. Então, interagir com uma criança TEA, não verbal, uma criança com apraxia da fala, uma criança com paralisia cerebral, com deficiência intelectual, seja lá o que for, é fundamental para você guiar a atenção dela para aquilo que você está explicando. Eu digo assim, é tão fácil, gente, mas às vezes você não recebe essa explicação. Tem uma professora que disse assim para mim, ai, o guri é demais, o guri é demais. Ele não para. Então, você chama o nome dele. E aí, João, entendeu o que a prof falou? Coloca ele na roda. Opa, você chama o meu nome. Geralmente, a gente chama o nome para brigar. Aí não vale. Você está vendo que ele está fazendo uma coisa errada. Né? Coloca ele na roda. Ô, João, você já viu uma lagoa em algum lugar?
Você mora perto de uma lagoa, João? Né? Então, você coloca ele na roda. Ele, opa, sou eu. Então, isso também é uma estratégia muito boa. Fale, jogue, fale, explique, fale e apresente atividade, não importa. O falar é o falar do fulaninho, né? É dizer o nome dele. Quarta estratégia, tarefas de modelo. Então, para manter a atenção de uma criança numa tarefa, e se essa criança ela já fracassou demais em fazer atividades daquele tipo, ela pode não querer mais fazer atividade. Então, você vai ser o modelo. Por exemplo, a segunda professora, a professora tutora, né? A professora acompanhante, vai ser o modelo. Ela vai fazer primeiro aquela atividade. Então, você pode dizer... E aí a gente diz que essa estratégia é de modelagem, né? Tarefas de modelo, é a modelagem. Então, como é que é? Por exemplo, aqui, o bloco lógico. Você quer que a criança separe o bloco lógico por cores, né? Aí, você vai fazer o seguinte, você vai dizer, olha, esse é o jogo que a gente tem que jogar. Então, e a professora regente, ela está pedindo para a gente separar por cores. Olha bem, então eu vou separar todos os amarelos aqui nesse grupo, todos eles, independente da forma, se é quadrado, retângulo, não importa o que ela pediu para separar. Ai, separou. Agora, vamos separar as vermelhas no outro grupo de vermelhas também. Então, você está fazendo o que a professora pediu como um modelo. Agora, as azuis também. Vamos separar. E aí, você vai olhar para a criança e viu como é fácil? Viu como é fácil fazer a atividade que a professora propôs? Então, agora vai ser a sua vez. Eu vou misturar tudo. Aí mistura tudo. E aí a criança vai fazer. Então, trabalhar com modelagem encoraja a criança a fazer as tarefas. Quer ver uma coisa legal? Assim, um outro exemplo, né? Sabe aquela criança que, por exemplo, é TEA. Vamos pegar uma criança com TEA lá da curso infantil, que não interage com ninguém, é não verbal, quase não te olha. Vamos pegar essa assim. Tem 5 anos. Aí, a hora do brinquedo, eles jogam tudo no chão, né? Aquela guerra. Fico brincando, primeiro, depois já estão se jogando, aí você diz, não, agora vamos para o parque. Mas a regra é guardar todos os brinquedos. Aí todo mundo guarda e aquela criança não guarda. Então, como é que você vai fazer? Você vai usar essa mesma estratégia. Tarefas de modelo. Que tarefa você deu? Juntar os materiais. Então, na primeira vez, você vai pegar essa criança pela mão, suavemente, né? E vai dizer assim: agora eu vou ajudar você, ou eu vou mostrar para você como se guarda. É assim, ó. Eu pego esse cachorrinho, coloco na caixa, pego esse outro aqui, brinquedo, põe lá na outra caixa, pego esse urso, coloco na estante, eu pego esses legos e coloco dentro da garrafa. Então, é isso que você vai fazer. Você vai falando e mostrando para ela como se faz para guardar os brinquedos. Gente, isso é muito fácil. E a criança com TEA, quando você repetir isso durante uma semana inteira, ela já vai entender o que é para fazer quando você dá aquele comando. Gente, vamos guardar os brinquedos? Então, ele já sabe. Fácil, né? Muito fácil. Quinta estratégia. Assim, ó, tem criança que ela tá tão concentrada numa atividade, a atenção dela tá tão direcionada para aquela atividade, que depois ela não quer fazer outra atividade. A outra atividade que vem depois, ela não quer, não gosta, já fracassou, não é do seu interesse.
Muitas mães passam essa dificuldade em casa. O filho está no celular, filho com algum comprometimento, está no celular, depois ela quer tirar o celular para dar banho no menino e aí o negócio pega fogo. Então, essa estratégia, essa quinta estratégia, chama-se prepare-se para a transição. E aí você vai guiar a atenção dessa criança para o que vai vir depois. Né? Então, como é que se faz? Por exemplo, você deu para a criança para ela ficar no videogame 1 hora, para ficar no videogame. Porque daí é o tempo de você preparar comida, preparar as roupas para o banho, suspirou, né? Porque às vezes a vida de uma mãe e até de uma professora também é assim, né? E aí você vai começar a fazer o aviso de transição. Você deu 1 hora para ela. Meia hora, você vai dizer para ela: olha, falta 30 minutos para o seu banho. Lembra que depois do jogo nós vamos tomar banho? Inclusive, a roupa já está lá no banheiro. Aí, 15 minutos depois, olha, agora falta só 15 minutos para você ir tomar banho. Você está direcionando a atenção dela gradativamente para outra tarefa que ela tem que fazer, que seria um banho. Mas pode ser por qualquer coisa. Use isso para qualquer coisa. Olha, agora falta 5 minutos. Falta 1 minuto para você ir para o banheiro, que já está tudo preparado para você. E deu 1 minuto, desliga o computador. Ela vai gritar, não tem problema. Ela vai gritar na primeira vez, vai gritar na segunda, na terceira, e depois ela vai começar a se acalmar. Repita isso no mínimo 20, cada estratégia dessa. Repita pelo menos 21 vezes. Porque com 21 vezes, a gente constrói um hábito. Então, você pode testar 21 vezes, para depois dizer, não funcionou. Não, testa, repete, que vai funcionar assim, né? Então, as crianças, elas precisam ver que o tempo está chegando, o tempo da mudança, o tempo de mudar a atenção dela para uma outra coisa. Tem algumas crianças, por exemplo, com TEA, que elas gostam de cinetinha, que acabou, né? Tem outros que gostam do cronômetro, mas um cronômetro, ele não funciona para toda criança. Tem criança com TDAH do tipo ansioso que você não pode usar o cronômetro, porque vai desencadear uma desregulação emocional do comportamento que você depois não vai dar conta. Então, o cronômetro não funciona para todo mundo. Então, é isso. Gostaram dessas estratégias? É fácil de fazer ou não é fácil de fazer? Agora eu quero escutar vocês. É muito difícil encontrar alguém assim como? Isso é amor por essas crianças. Val, você ainda tem dúvidas de que eu amo as crianças com deficiência intelectual ou aquelas que apresentam algum transtorno, alguma dificuldade na aprendizagem? Isso é a minha vida, Val. E aí, se eu sei que tem alguém comprometida também, porque eu acho que não tem ninguém aqui que fica me assistindo, né, durante 1 hora, que não esteja comprometida em mudar a vida de uma criança com deficiência intelectual. Então, estás perdendo teu tempo. Então, eu considero que vocês estão aqui. Então, eu vou ensinar coisas maravilhosas. Né? Eu ensino. Porque esse é o meu propósito, porque você não recebe nenhuma orientação na escola. Eu fico abismada disso. Como que não recebe nenhuma orientação? Né? Como? Então, lá na minha escola, essa semana, eu dei uma orientação, acho que foi na segunda ou foi na sexta? Acho que foi semana passada, então. Que é só para direcionar a atenção da criança. Ele não tem diagnóstico nenhum, provavelmente ele tem déficit de atenção, não é hiperativo, pelo menos na escola, mas tem déficit de atenção.
Então, nós estamos preparando toda uma... Fiz uma reunião com a mãe, falei, mãe, nós vamos usar inicialmente 2 estratégias, um é um checklist, só que o checklist vai estar vazio e a professora vai preencher um checklist do que é para ele fazer, ou com imagens, ou com palavras, e nós vamos também usar um tampão de atividades, que é a apostila tem 3, 4 atividades numa única folha, a gente tampa com uma folha, engata a folha ali, ele só resolve uma de cada vez. Isso vai direcionar a atenção dele. E aí falei para a mãe, na reunião, falei por que eu vou usar isso, falei para a mãe preencher um questionário, porque eu quero conhecer como é que essa criança está em casa, então já apliquei um teste. Vou aplicar também um teste essa semana com a professora, provavelmente vai ser amanhã, e vou juntar todas as informações. Se o teste, porque tem uma pontuação corte, né? Se ele tiver aquela pontuação em casa ou na escola, provavelmente ele é TDAH. Aí ele pode ser TDAH. TDAH tem 7 tipos de TDAH. Aqui no Brasil, você aprende 3 e quer colocar todo mundo na mesma caixa. Mas são 7. Aí, provavelmente, ele pode ser do tipo ansioso. Aí eu não posso usar um cronômetro. Porque isso vai deixar mais ansioso ainda. Então, são essas coisas que eu ensino para vocês. Certo? Mas não adianta você botar no caderno e não usar. Eu quero que você use. Olha, quando você trabalha com uma criança com deficiência intelectual, você não precisa só alfabetizá-la. Você muitas vezes tem que regular o comportamento dela, conquistar a atenção, fazer com que ela guarde na memória o que você ensina e alfabetizar. Então, você pode ver, todos os meus materiais, eles têm, ou com relação ao comportamento, ou é a memória, ou é a atenção, ou é a alfabetização, sempre. Entendeu? Porque daí vocês já vão, né? Melhorando aí a forma dessa criança interagir com vocês. Tudo que você ensina, eu faço. E funciona. Amo. Ah, Maria Nunes Castro. Que bom saber, mulher. Que bom saber. Que bom. Lucena também. Cheguei atrasada, estava no planejamento. Olha, fazer o planejamento é essencial, mas você tem que considerar as crianças que têm o transtorno do processamento sensorial, porque às vezes você vai propor uma atividade e que você não vai ter a atenção da criança porque ela é hipersensível ao que você propôs. Sigo muito as suas estratégias. Gisele, que maravilha saber disso. As pessoas escreveram um monte de coisa, vamos ver aqui. Cristina da Silva. Bem isso. Eu busquei a formação porque queria ajudar os meus alunos. Ah, Cristina, você é minha aluna, mulher. E vê, ó, para você ver, Cristina, essa estratégia que eu ensinei aqui hoje não é a que eu ensino lá para vocês. As que eu ensino para vocês são muito mais elaboradas. Porque eu quero que vocês se tornem professoras de referência, né? Então, amo trabalhar com crianças autistas. Eu também. Eu também amo as crianças. Trabalhei na PAI. Meninas, eu trabalhei na PAI. Só que no tempo que eu trabalhei na PAI foram com crianças com síndrome de Down, uma classe para alfabetizá-las. E depois eu trabalhei na PAI também com paralisados cerebrais dependentes. Então, eram adolescentes, tudo acima de 16 anos, e que dependiam de mim para comer, para andar, para trocar fralda, né? Escovar dente, isso é dependente, depende para tudo. E mesmo assim eu mediava, mesmo assim eu não deixava
não deixava eles em paz. Eu não deixava. Até peguei aqui uma foto. Olha só, alguém tocou aí da pai. Eu tinha 3 alunos. É o Rafael, o Lucas e a Gabriela. Aqui nessa foto só aparece o nome do Lucas e do Rafael, mas dependentes, ó. Dá para ver? Era eu aqui, ó, fazendo estimulação cognitiva e não ficava de boca fechada, ficava mediando. Então, ele estava experimentando, né, mexer numa massinha, porque ele tinha transtorno de processamento sensorial. Então, é esse aqui, é o Lucas. E esse aqui, ó, sou eu também, ó, escovando o dente do Rafael. Ó, trabalhei sim. Sou eu aqui, ó. Sou euzinha. Estava aqui bem pertinho de mim, resolvi mostrar para vocês. Ah, que legal. Então, tem gente que acha que eu nunca trabalhei com criança. Olha, para vocês terem ideia, tenho 55 anos, comecei muito nova. Então, o que aconteceu? Eu tenho alunas que eu alfabetizei e hoje são doutoras em educação. Eu alfabetizei e me chamaram para eu participar da banca de TCC, para eu ler o que elas escreveram. Muito engraçado isso, né? E escolher a profissão de professora. Olha que maravilha. A gente inspira outras pessoas. Sempre trabalhei, gente. Sempre trabalhei muito. Não trabalhei pouco. Trabalhei muito. Nunca trabalhei 20 horas. Nunca. Sempre trabalhei 60 horas. 60 horas. Sempre. Né? Então, isso é uma coisa que eu tinha, porque a educação é a minha vida. Então, se a educação é minha vida, eu sou obrigada a acolher quem quer fazer a diferença na vida das crianças. Rotular as crianças é muito fácil. Dizer que elas não podem fazer porque elas têm um rótulo é muito fácil. Isso tudo é álibi. Agora, se propor, olha só como é, se propor a aprender verdadeiramente como se alfabetiza uma criança com deficiência intelectual, é para poucas pessoas. As outras, pega atividade da internet, para a criança ficar fazendo ali, né? Vai, e aí passa o ano inteiro, entrega para a mãe uma pasta cheia de atividade e a criança não sabe nem o seu nome. Só se tiver um crachá para copiar. Eu nunca me propus a isso. Nunca. Eu lembro que eu fui professora substituta no estado e aí eu dei aula numa uma das escolas mais antigas do município onde eu moro, que é São José, escola estadual. E eu fui trabalhar lá nessa escola. Fica bem no centro de São José. Então, eu fui lá. Francisco Tolentino é o nome da escola. Isso na década de 80, né, gente? E na sala eu fui substituir uma professora. Ela ficou doente e faltava 3 meses para terminar a aula do primeiro ano. E tinha uma criança com deficiência na aula. Ele tinha uma síndrome rara. E eu alfabetizei ele em 3 meses. Digo, opa, vou alfabetizar ele. Alfabetizei. Né? Então, alfabetizei muita gente. Muita gente hoje diz assim, você foi minha professora. E para contar uma última história, hoje, uma história interessante. Eu trabalhei em comunidades, assim, que não tinha muito recurso, muitos recursos. E tinha uma menina lá, eu vou usar o termo preta, porque teoricamente eu defendo a cultura preta, tá? Mas pode traduzir aí por afro. Então, tinha uma menina lá que era assim, era preta, e ela tinha o olho bem assim, verde. Era um verde diferente. Então, era uma criança que chamava muita atenção, muita atenção. E ela estava lá no primeiro ano.
muito querida, tal, tinha dificuldades, tinha dificuldades emocionais, dificuldades comportamentais, chorava, não queria fazer as atividades, tinha dia que faltava aula, tinha... E aí, tal. Só que eu alfabetizei essa menina. Alfabetizei e passou anos, 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 anos. E eu fui dar uma palestra, que eu fui convidada, tinha um curso na Universidade Federal, e eu fui convidada para dar uma palestra. E tinha lá uma pessoa que também me chamou muita atenção. O olho dela dizia assim, você conhece essa pessoa. Mas eu não sabia de onde. Mais de 20 anos. Não sabia de onde. E aí a gente estava trabalhando, tarará, sobre infância, blá, ela pediu para falar. Dela assim, você sabe quem eu sou? Eu digo, olha, eu vou te dizer a verdade. Eu conheci os teus olhos, mas não sei quem você é. Dela assim, eu sou a Rosana. Você me alfabetizou. Você dava colinho para mim porque eu chorava na sala. Naquela hora, aquela mulherona, para mim, despencou e virou um bebê. Uma menininha de 6 anos. Né? Eu lembrei tudo que eu vivi com ela. E olha que coisa linda. Alguém lembrar de você pelas coisas que você fez. Então, façam esse exercício. Olhe para o seu aluno hoje com deficiência intelectual e imagine daqui a 30 anos ele batendo na sua porta para te agradecer que você ensinou ele a ler. Ou você passando na rua e aquela pessoa vir dar um abraço em você. Entendeu? Isso não tem preço. Você mudou a vida de uma pessoa. Porque ela estava fadada ao fracasso. E não, ela tinha se tornado professora, essa Rosana aí tinha se virado professora e estava num curso. Olha que coisa linda. Né? Então é isso, gente. Vale a pena. Ser professora é ser feliz, não é só desgraceira de coisa, não. Desgraceira é quando a gente não sabe para onde seguir. Está perdida, não tem orientação, não tem apoio. Mas se você tem orientação, tem apoio, você está no céu. E vocês têm que experimentar isso, tá bom? Olha, espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, gratidão. Tchau, gente. Beijo.